Nesse vídeo de hoje eu vou fazer uma declaração dos meus votos nessa eleição de 7 de outubro próximo. Antes de dar esses nomes, eu quero deixar aqui bem claro os critérios e os motivos que eu adotei para essa minha escolha. Nós estaremos escolhendo aqueles que vão nos representar no plano nacional. Presidência da República, Senado e Câmara dos Deputados, ou no plano regional, que vão nos representar, no nosso caso, no estado de Minas Gerais. É importante a gente esclarecer isso, porque a gente tem que ter o foco nesse tipo de representante. Nós não estaremos nessa eleição tratando de assuntos de interesse local. Os nossos assuntos serão de caráter nacional e regional, no caso de Minas. É preciso a gente ter isso claro na nossa cabeça. Porque nessa eleição nós estaremos escolhendo nossos representantes num clima de acirrada disputa e baseada fundamentalmente no rancor, no ódio e, o que é pior, no surgimento bem claro do fascismo, isto é, daqueles que pensam na violência para conduzir o Estado brasileiro, daqueles que acreditam na ditadura, no regime autoritário. Eles estão por aí. Alguns disfarçadamente, mas outros agora bem clara e definidamente bem à nossa frente. É que o principal problema do Brasil é a desigualdade, a brutal desigualdade. Então nós temos que estar com a nossa cabeça pensando em como é que nós podemos solucionar, ou pelo menos encaminhar uma solução para essa brutal desigualdade. E o outro ponto que me parece essencial, porque é dele que vai depender todos esses que eu aqui coloquei, é a questão da democratização dos meios de comunicação no Brasil. Porque esses meios de comunicação no Brasil estão na mão de 5 ou 6 famílias que comandam toda a comunicação. Televisão, rádio, jornal, revistas, comandam tudo. Essa forma de organização da mídia, concentrada na mão de poucas famílias, só existe no Brasil. Isso não existe nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, na Alemanha, em nenhum país civilizado isso existe. E se nós não trabalharmos essa questão, se aqueles que vão nos representar não tiverem essa questão como ponto essencial e fundamental na luta pela mudança, por fazer valer de fato o regime democrático no Brasil, nada vai mudar nesse país. Esses são os pontos fundamentais, essenciais. Eu quero acrescentar aqui um muito pessoal meu. Eu escolhi claramente um critério básico, fundamental. Eu não voto em golpista. Eu não darei o meu voto naqueles que trabalharam para a derrubada de uma presidenta legitimamente eleita por 54 milhões de brasileiros. Num golpe, claro, um golpe de Estado, um golpe que foi parlamentar, de deputados e senadores, que foi de parte do Poder Judiciário, que foi de parte do Ministério Público, que foi de parte dos militares e que foi, sobretudo, comandado pela chamada grande mídia. Esses não terão meu voto. Esse é o ponto-chave para a minha escolha. Daí eu parto para outros motivos, para outras razões. Eu quero deixar aqui alguns vídeos curtos, pouco mais de 1 minuto cada um, que eles ajudarão vocês a entenderem os motivos dos meus votos, disso que eu acabei de dizer aqui. O primeiro desse vídeo é do cantor Renato Russo, da banda Legião Urbana. Disse ele
lá em 1994, março de 94, isso. E daqui a pouco, sabe, tem gente aqui no Brasil que está com esses papos, não, os militares têm que voltar. Imagina, isso é uma coisa que aconteceu há menos de 10 anos atrás, a gente já tinha militar no poder. Será que esse povo esqueceu? Sabe, será que eles esqueceram? Será que nós esquecemos? Sabe, como é ruim não ter liberdade? Sabe qual é? O segundo vídeo que eu trago aqui também tem menos de 1 minuto. Ele foi divulgado recentemente pelo Consulado Geral da Alemanha no Brasil. Vejam o vídeo, o que pensam os alemães a respeito daquela traumática experiência vivida por eles. Um outro vídeo que aqui está, também tem 1 minuto, é o da candidata à vice-presidência da República, Manuela Dávila. Ela elenca com muita clareza e com muita felicidade os pontos que você, eu, devemos considerar na hora de votar no dia 7 de outubro. Naquele dia, o que é que vai estar sendo decidido pelo seu voto e pelo meu voto? Vejam o vídeo da Manuela, é muito curto. Faltam só 22 dias para o dia que o povo tem que botar 13 na urna. Faltam só 22 dias para o dia que o povo tem que entender que é naquele dia, é naquele momento que a gente vai valorizar o salário mínimo ou não vai valorizar o salário mínimo. Que é naquele dia que a gente vai decidir se vai ter Estado democrático de direito e as garantias individuais ou se nós não teremos. É naquele dia que a gente vai dizer se quer que a juventude negra viva ou siga sendo exterminada. É naquele dia que a gente vai dizer se existe mulher que pode ser estuprada e mulher que não pode ser estuprada de acordo com a cara que tem. É naquele dia que a gente vai dizer se a gente defende direitos dos trabalhadores e revogação da reforma trabalhista ou se não defende. É naquele dia que a gente vai dizer se defende o fim da PEC que congela investimentos em creches, em escolas, em postos de saúde, em segurança pública, ou se não defende. É aquele dia para revogar a PEC 95. É um dia que vale pela liberdade de um país e de um povo e do maior presidente da nossa história. Façamos todos nós 22 dias de muita campanha, de muita luta na rua, muita conversa com cada brasileira e brasileiro. Para nós, como diria Drummond, o outro nome da paz é justiça social. E por fim, um outro vídeo também muito curto do candidato à presidência da República, Fernando Haddad. Estamos de volta ao Café do Sindicato dos Bancários no centro de São Paulo com o programa Entrevistas. O exemplo da Inglaterra para a questão do simples. A Inglaterra serve de exemplo também para pensar a lei de mídia? Por que a legislação da França, da Inglaterra, de Portugal, dos Estados Unidos não pode servir de referência aqui no Brasil? Por que não pode servir de referência? O que mal vai fazer para o país? Evitar que os políticos controlem meio de comunicação, evitar a verticalização que impede maior diversidade. Porque o que isso vai causar de mal para o país? A legislação da França vai causar algum mal para o país? Ela é o berço da democracia, a Inglaterra é o berço da democracia, Estados Unidos é o berço da democracia. Estamos falando das 3 revoluções burguesas mais avançadas no mundo, foi a francesa, a inglesa e a americana. Nós não podemos levar em consideração esta legislação para dialogar com os nossos barões aqui da empresa? Por quê? Então, os meus votos, deixando aqui claro para vocês, em função disso que eu acabei de dizer aqui, são Fernando Haddad, presidente, Dilma, Senado Federal, Rogério Correia, deputado federal, e Beatriz Cerqueira, deputada estadual.
Não conheço pessoalmente a Beatriz, nem conheço pessoalmente Rogério Corrêa, mas escolhi por ter acompanhado o desempenho deles. Para governador, eu vou repetir o meu voto no governador Pimentel. Não que eu esteja satisfeito com o governo, mas você deve se perguntar, já que você não gostou e que deixou a desejar, por que é que você vai votar nele? Porque eu disse, eu não voto em golpista. E o senador Anastasia, ex-governador, que é quem está disputando ali a eleição com Pimentel, é um golpista. Ele foi o relator do processo de impeachment no Senado Federal que cassou a presidenta Dilma Rousseff. Isso, para mim, é inaceitável. Esses são os motivos dos meus votos. Eu acho que você deve fazer uma análise e encontrar os seus motivos, porque nesse momento em que nós estamos vivendo, nós estamos divididos entre a civilização e a barbárie. A escolha do dia 7 de outubro será essa. Ou você aponta para a civilização, para a democracia, ou você aponta para a ditadura, para a barbárie. Eu não estou fazendo campanha aqui. Eu não estou filiado a partido político. Eu estou declarando o meu voto e dando as razões pelas quais eu escolhi votar dessa maneira. Um grande abraço, até o próximo.